Você também. E agora a gente já tem uma entrevistada, está conosco, é a professora Denise Lícia, e ela vai falar lá com a gente sobre a viagem do presidente Bolsonaro à Rússia. Essa viagem ainda está em curso, né? Ele deve regressar daqui a pouco ao Brasil, mas ele está lá na Hungria agora, falando com o Viktor Orbán, acho que já falou até. Já falou. E a Denise, ela é professora da Faculdade Atom. Denise, muito bom dia para você. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, professora. A senhora sempre nos ajuda aí para falar sobre os temas de relações internacionais. Bom, professora, a gente teve a visita do Bolsonaro e depois teve o Bolsonaro falando o que ele conversou lá com o Putin, mas aparentemente nada relevante. Eu não sei se a gente pode falar graças a Deus, porque eu tinha muito medo dessa visita e eu acho que ele acabou não fazendo besteira. Como é que a senhora viu essa visita? E diante do que ele pretendia, ele conseguiu aí o que ele queria? Então, é uma visita que já estava agendada. Então, já tinha um processo de estudo dessa visita, dessa reunião. E esse potencial conflito com a Ucrânia veio depois. E o que aconteceu é que o presidente manteve essa agenda. Por que essa visita já era importante? Essa visita já era importante por conta do contexto. Então, Bolsonaro e o Brasil, desde a época do Ernesto Araújo, se colocaram numa posição um pouco mais de isolamento, que é muito diferente de toda a diplomacia brasileira. Na história da diplomacia brasileira, o Brasil sempre foi um país muito mais aberto, muito mais multilateral, e que conversava e se entendia e funcionava bem como um meio termo, um ponto de contato com praticamente todos os países do mundo. E do Ernesto Araújo para cá, a gente vê, que é o governo Bolsonaro para cá, a gente vê uma retração do Brasil como esse ator internacional de relevância multilateral. Então, quando o Trump perde a eleição, para o Bolsonaro sobra muito poucas opções de negociação e de contato. E a Rússia sempre foi um parceiro importante do Brasil. Então, não fazia sentido também criar um conflito ou se afastar também da Rússia. Por um outro lado, há também uma questão bastante indicativa de um posicionamento ideológico, porque o Putin é um autocrata. E é algo que fascina o atual governo, né? Essas autocracias. Então, há uma certa aproximação, de certa maneira, ideológica também. Agora, a senhora acha, bom dia, professora, tudo bem? A senhora acha que essa visita do Bolsonaro e do presidente trouxe dividendos positivos para o nosso país em relação à balança econômica? Porque eu sei que a gente... Comercial. Nós temos energia, a questão do agronegócio, principalmente dos fertilizantes. Qual que é a tua avaliação? Sim, a Rússia é um parceiro comercial importante do Brasil. Então, trazer essa conversa, aproximar essa conversa é bastante interessante e traz, sim, dividendos para a balança comercial brasileira. É uma reunião, por mais que improvável, num momento bastante tenso, ela é importante. A Rússia é um dos principais membros dos BRICS, assim como o Brasil é um membro do BRICS, mas a Rússia é uma economia que está crescendo, é um país que está retornando uma importância que teve no passado. Então, é um ativo importante para a gente ter ao nosso lado. Professora, a gente viu, tiveram aí vários memes, obviamente a senhora deve ter visto alguns deles, mas lá do Bolsonaro homenageando o soldado lá comunista. A senhora acha que para o eleitorado do Bolsonaro isso pegou mal
ou o eleitorado do Bolsonaro, ele não é crítico em relação ao presidente, ele não vê nada? Eu diria que a equipe de redes sociais do presidente é bastante ativa e bastante rápida em pegar essa percepção de um meme que pode ter ido pro lado errado, ladeira abaixo, e tentar consertar. Tanto que uma das últimas, ou das mais recentes, um dos mais recentes comentários, manifestações do presidente foi: soldado é soldado, não interessa de que lado é, né? Então ele já tentou consertar, porque esse meme, essa homenagem, que é uma homenagem protocolar, todo chefe de Estado que chega na Rússia vai fazer, a primeira coisa que faz é colocar uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido da Segunda Guerra Mundial, que é um símbolo gigantesco da vitória da União Soviética na Segunda Guerra, porque a União Soviética foi exatamente o país que chega em Berlim primeiro, que derrota mesmo o nazismo, né? Então, esse símbolo do túmulo do soldado desconhecido é o símbolo da vitória soviética, e que a Rússia mantém como uma história própria, porque e o Putin também usa isso para trazer como um simbolismo aí da grandeza da Rússia, porque ele está querendo trazer de volta a Rússia para essa grandeza que ela tinha como Império Russo, depois como União Soviética, e agora ele está tentando trazer isso de volta para a Rússia. Então, é uma questão de um simbolismo bastante grande, e sim, é o túmulo de um soldado comunista lutando pela União Soviética e simbolizando a vitória da União Soviética. Então, para esse eleitorado mais radical, mais fiel ao presidente, que busca a erradicação do comunismo, pegou um pouco mal, ao ponto de ter essa manifestação do presidente tentando contornar o estrago. Olha, soldado é soldado. Bom, professora, assim como eu disse no início da entrevista para a senhora, eu temia muito que houvesse assim uma fala do Bolsonaro que melindrasse ou os Estados Unidos, ou melindrasse a Europa Ocidental, né, o pessoal da OTAN, e que isso seria muito ruim. Então, todas as vezes que a gente discutiu essa viagem, eu falei, o problema não é o Bolsonaro ir, o problema é o que o Bolsonaro vai falar. E ontem, vendo aí as declarações do presidente, né, que eu achei até que foram um pouco deturpadas, porque, na verdade, o presidente disse que era solidário com a Rússia, ele falou isso na frente do Putin, e depois, longe, ele complementou a todas as nações que buscam a paz, né? Mas eu achei que ele foi bem. Como é que a senhora viu, assim, na opinião da senhora, como é que ele se saiu? Eu achei também que ele foi bem. Eu achei que ele se saiu dentro de um esperado do chefe de Estado, também considerando a importância que tem a Rússia no contexto, e a importância e todo o envolvido com Rússia. Eu diria que ele também estava bastante preocupado em não dar uma gafe, em não falar algo que pudesse ser deturpado, por conta até do fato de que ele está relativamente isolado no mundo, e que o Putin é o último grande líder de grandes potências a quem ele pode recorrer, que vai sobrar o Orbán, talvez ali Coreia do Norte, algum país muito fora do esperado, eixo, né? Então, o Brasil dependia muito de uma boa performance dele, depende muito nesse atual contexto que nós estamos, porque ele já arrumou uma indisposição com o Biden. Então, com o Biden, no momento em que o Biden coloca, os Estados Unidos pedem fortemente que o Brasil não vá para a Rússia nesse momento, é praticamente o Bolsonaro vai para a Rússia, vai lá. Então, o Bolsonaro entendeu isso como um empurrãozinho, uma insistência. E o Bolsonaro, se a gente olhar para a história brasileira, a gente começa a perceber que ele está tentando repetir
uma atuação que o Getúlio Vargas fez nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, que era uma tentativa de se aproximar e de negociar com os Estados Unidos e a Alemanha nazista. E, nesse caso, o Bolsonaro está tentando fazer essa aproximação pendular, um pouco com os Estados Unidos, um pouco com a Rússia, para tentar negociar com dois países que são rivais. Tá. E trazer, talvez, esse benefício para o Brasil. Então, foi uma jogada bastante arriscada. Mas ele precisava da melhor performance dele. Em termos de preocupação com declarações, eu tenho mais preocupação com as declarações que ele possa dar agora na Hungria do que ele tinha com a Rússia. E é justamente isso que eu gostaria de falar com a senhora. Ele acabou, o G1, os portais já estão trazendo notícias aqui, que ele chamou o Orbán de irmão, disse que eles têm muitas similaridades, né, em relação ao que eles pensam, e disse que eles defendem a família tradicional, Deus, a pátria. Essa essa visita do Bolsonaro, que o próprio Orbán disse que é a primeira vez que um presidente do Brasil visita a Hungria, é mais uma aproximação para poder mandar uma mensagem para os apoiadores do Bolsonaro, ou a senhora acha isso? Ou isso pode prejudicar o Brasil de alguma forma nas relações exteriores? Eu diria que as duas coisas. Porque, assim, o Orbán hoje é o principal expoente de uma extrema-direita. Inclusive, as coisas que ele tem feito na Hungria funcionam meio que como um evento teste da extrema-direita no restante do mundo. Então, para o Bolsonaro estar ali, para ele, como a base de eleitorado dele, é um aceno muito forte para a base, de um tradicionalismo, até um próprio aceno, até um autoritarismo, de certa maneira. Mas não um autoritarismo ali de um golpe com tanques, com violência, mas de um golpe mais orquestrado de forma mais sutil, que foi o que o Orbán fez. O Orbán está há mais de 10 anos no poder e ele conseguiu, por vias legais, controlar a imprensa, controlar as universidades, expulsar universidades estrangeiras. Então, você não vê um tanque na rua, mas há um controle muito forte de pensamento na Hungria. E quando a esquerda, quando a oposição em geral começa a se reorganizar para entender o que está acontecendo, as próprias leis eleitorais estão contra a oposição, estão a favor do governo. Então, digamos, eleições na Hungria são eleições, de certa maneira, limpas, porque não tem um golpe, não tem uma fraude, mas não são eleições justas, porque a regra foi mudada. E as universidades não têm pensamento livre. Por quê? Porque a regra da formação, da gestão, foi mudada. E tem ali sempre alguém ligado ao Orbán. E isso, para o mundo, é algo muito perigoso. E o Bolsonaro ir para lá é um aceno importante para a sua base, mas é um aceno também bastante alarmante para o restante do mundo e para o restante do país, que não faz parte dessa base. Olha, a gente sabia que essa visita dele ao Orbán era uma coisa mais para jogar para a plateia dele, né, e tudo mais. E a senhora falou sobre essa questão aí das eleições e de sistemas eleitorais, da forma como autocratas, né, conseguem montar um sistema que favorece só a eles. E aí eu me lembro da Hungria, eu me lembro da Nicarágua, da Venezuela, que fazem exatamente a mesma coisa. E eu senti que, por exemplo, quando o Lula fez aquele rolê na Europa,
caiu muito no conceito do europeu quando ele disse que o cara lá, o Daniel Ortega, da Nicarágua, era a mesma coisa. Por que ele não podia ficar 20 anos no poder se a Merkel pôde? E aí eu acho que foi uma consternação. A senhora viu assim? Eu quero só acrescentar, o Massa, que é o nosso ouvinte, ele diz que ele está dizendo que essa viagem do Bolsonaro à Rússia foi apenas pensando comercialmente no Brasil, e o Lula se aproximando dos ditadores da África não tem problema. É só para poder mostrar essa similaridade aí no pensamento. Sim, é a mesma coisa. Você tem o Bolsonaro indo para a Rússia com objetivos comerciais, mas também com objetivos políticos, porque a Rússia é membro do Conselho de Segurança. O Brasil sempre quis fazer parte do Conselho de Segurança. É um dos objetivos da política externa brasileira, ter um assento permanente no Conselho de Segurança. Ao mesmo tempo, o Brasil quer se aproximar da OTAN. Quer fazer... Até foi em 2021 que teve um acordo de inteligência da OTAN com a inteligência brasileira. Então, também por isso o Bolsonaro precisava ficar bem calmo perto do Putin, para também não criar um problema com a OTAN, que é um objetivo militar brasileiro, se aproximar da OTAN. E, ao mesmo tempo, o Lula se aproximando de ditadores na África, também tem um objetivo mais comercial, mas também tem uma questão de precisa se prestar atenção. É a mesma coisa. E comparar o Ortega com a Merkel, se você olhar em termos de tempo de governo, ok, mas em termos de como foi feito para ficar esse tempo de governo, não faz o menor sentido. Exato. São comparações perigosas. Bom, quando o Lula fez isso, eu senti assim que a viagem dele deu uma esfriada muito grande, porque eu acho que os países europeus assim não acreditaram que ele pensasse daquela forma. Em função aí a Alemanha é uma democracia plena, pelo amor de Deus. O Ortega, ele controla tudo com arma na mão, prendendo o adversário e tudo mais. Bom, professor, eu tenho uma questão assim que ficou assim na minha orelha. Cara, eu essa noite fiquei pensando, acordei de noite e falei, vixe, porque o Bolsonaro disse que os assuntos que eles trataram lá foram, obviamente, os fertilizantes, né, que o Brasil precisa muito, e essa escassez aí, a China boicotando, às vezes eu acho, é um problema grande para o nosso agronegócio, o principal item da nossa economia. Ele falou que o Putin se colocou aí favorável à soberania da Amazônia e do Brasil em relação à Amazônia, o que eu achei uma coisa meio estranha, porque teve aquela história do Macron, mas depois disso não teve mais nada. Eu não sinto que essa discussão está posta. Mas tudo bem também. E aí ele falou de ajuda militar, né, em temas militares, normal, e falou que conversaram sobre política cibernética. Isso me deu um arrepio. O que ele pode ter conversado com isso? Não, porque eu já havia falado, falei, olha, aqui no programa, na semana passada, né, uma coisa que me intriga e que me dá um pouco de medo é pensar que o Bolsonaro está indo para a Rússia e que a Rússia é pai e mãe de tudo. E quem foi com o Bolsonaro? Quem foi junto com o Bolsonaro? Foram o povo do... Foi o 02. O 02, o Carlos Bolsonaro, que é o responsável por essa rede de informações das redes sociais do presidente da República, e é ele quem está conversando com os marqueteiros para a campanha eleitoral. Aí eu já pensei no Telegram, falei, ixi, isso daí é de um russo, é um trem que não tem diálogo. Assim, o que a senhora acha que foi conversado? E a senhora acha que a gente pode imaginar que a Rússia, de repente, possa fazer alguma coisa em relação às nossas eleições, como é acusado de ter feito lá na época da Hillary e do Trump?
Eu acho que é uma questão que precisa ser bastante pensada de forma bem delicada, mas eu acho que existe esse risco. E a gente vê a mídia independente, né, a mídia séria, trazendo notícias, mídia séria como a Rádio Bandeirantes, por exemplo, trazendo notícias de a equipe do presidente de marketing, de eleitoral, junto com os filhos, tem conversado na Arábia Saudita para ver software espião, tem conversado na Rússia com a equipe cibernética. Então, há uma certa preocupação geral, até mesmo com a segurança das eleições brasileiras, né, da nossa estrutura, porque o Telegram não consegue controlar, não tem um controle, não tem, por exemplo, um controle jurídico, né? Então, por exemplo, diferentemente do WhatsApp. O WhatsApp, se a justiça requisita, o WhatsApp é obrigado a entregar, é obrigado a romper essa criptografia. O Telegram não. Então, se for pensado uma corrente de fake news, por exemplo, e de influências e tentativas de surrupiar a nossa democracia, vai ser via Telegram. Até alguma coisa via WhatsApp, mas o WhatsApp pode ser mais facilmente controlado, retirado dessa jogada, controlado, dentro dos meios jurídicos, né, dos meios legais. E o Telegram não, assim como o TikTok. O TikTok também há uma certa preocupação ali. E ter a equipe que está ligada com a eleição, com a reeleição do presidente, estar em contato com esses grupos, pensando em cibersegurança, é preocupante. Ao mesmo tempo que a própria cibersegurança tem um contato com equipes de cibersegurança da Rússia, por outro lado, é de certa maneira interessante, porque os maiores hackers são russos. Então, de certa maneira, ter um ponto de contato, um ponto de negociação com a equipe do governo que tenta conter esses hackers também nos dá também um pouco mais de segurança. Então, digamos que é uma faca de dois gumes. Existe uma questão de uma segurança maior para a nossa inteligência mesmo, e existe a questão de que isso pode e possivelmente vai ser usado nessas redes de fake news. Quer dizer, pode ser usado tanto para o bem, pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né, professora? Sim. Ai, Jesus. Eu fiquei... E a própria questão da criação dos memes, né? A gente tem visto os memes ganhando um espaço muito grande, uma disseminação bastante pulverizada, muito por conta desse conhecimento do uso dessas redes. E a Rússia é expert nisso. Agora, professora, tem um ouvinte nosso aqui, o Claudinei, que ele está questionando, porque acho que a senhora falou sobre o Orbán, quando ele controlou as universidades, e aí o nosso ouvinte diz, mas as nossas universidades eram livres ou doutrinadas? As nossas ou as deles? Pois é. Mas aí eu as nossas. As nossas. A senhora via como doutrinadas? Doutrinadas as nossas universidades? Eu acredito que não. Acredito que sempre teve pensamentos livres. Vejo, assim, dentro das universidades brasileiras, dentro dos centros de pesquisa, eu sempre vi nos eventos, nas palestras, ideias das mais variadas vertentes possíveis, de esquerda e de direita. E a universidade tem esse papel, né? É função da universidade ter esses espaços de troca de ideias, de troca de experiências. Então, quanto mais variadas e mais diversificadas essas ideias, essas experiências, que possam ser trocadas, intercambiadas, melhor é o desenvolvimento da ciência. Sim. Então, é necessário que tenha. Então, não dá para ter nem para um lado nem para o outro. É importante que seja livre. É isso. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente sempre fala aqui, a esquerda, ela é mais gritona. Ela faz mais barulho, ela faz muito barulho, né? E por isso dá a impressão que ela domina tudo. E ela, assim, se tem
vai é lógico que se você for lá no Instituto de Filosofia da Unicamp, eu acho que predomina a esquerda, na educação predomina a esquerda, mas na engenharia duvido, professora. Pois é. É que você tem uma discussão que a direita, ela avalia que as universidades, principalmente as públicas, é um espaço dominado, como a Zezé colocou, pela esquerda. E eles acham que isso é uma doutrinação, né? Eu acho que doutrinação você tem tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, quando você também faz a defesa da ideologia de direita, é uma doutrinação. Mas eu concordo com a Zezé. Eu acho que a esquerda grita bastante, fala muito em alguns institutos que são ligados a humanas. Você vai ter muito mais gente de esquerda. Mas, olha, Zezé, eu vejo, assim... A Luísa, né, tá nessa história de se preparar para o vestibular e tal, e nos cursinhos dela que ela tá fazendo, você tem tanta gente de direita quanto de esquerda. E para mim, Zezé, tá meio pau a pau, viu? E é normal. E ainda bem que tem essa diversidade, né? Tem que ter, né, professora? E eu fiz... eu fui aluna do Instituto de Filosofia da Unicamp. E os meus melhores amigos na época da faculdade, tinha gente muito de direita e tinha gente muito de esquerda. Então, e é disso que sai dentro do instituto, na mesma sala de aula. Então é isso, Claudinei. Pode acreditar na gente, que é verdade. Tinham professores que tinham vertente mais de centro, mais de direita, mais de esquerda. Você via tudo. Então é importante que tenha de tudo. E tá bastante equilibrado. E quem grita mais é a esquerda, não é, professora? Sim. Até porque acaba sendo também o pessoal da direita também tem alguns pontos. Se bem que atualmente o pessoal da direita tem gritado bastante também. Tem. Bom, professora, tinha uma piada, né, que dizia que o pessoal da direita estava mais ocupado em ganhar dinheiro. Agora eu acho que nem tanto, porque dinheiro tá difícil para todo mundo. Ai, não vou falar nada sobre isso, porque, mas eu acho que tá errado, não. Professora, eu quero agradecer muito a senhora por estar aqui conosco hoje. Foi uma entrevista muito legal. Tenho certeza que os ouvintes também gostaram, para a gente entender mais dessa visita e dessas relações internacionais. E tenha um bom dia e um bom final de semana, viu? Muito obrigada a vocês e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Desejo também um bom dia e um excelente fim de semana. Bom dia. Zezé, o Márcia está dizendo aqui